pessoal, meu nome é Rebeca e eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária. E vou estar ensinando para vocês as problemáticas ambientais e as soluções práticas que podemos ter em cima disso. Quinta aula. Na aula anterior falamos sobre a gestão integrada e sobre a gestão dos resíduos sólidos. E também entramos na destinação final, falando da diferença entre o aterro sanitário, o aterro controlado e os lixões. Nesta aula vamos concluir o módulo falando sobre as soluções práticas para o tratamento desses resíduos. Vamos falar dos incineradores, que nada mais é do que um processo de queima dos resíduos sólidos que diminuem tanto o peso quanto o volume desses resíduos. O processo de incineração é recomendado para resíduos combustíveis. Não apresenta vantagem para os materiais como vidros e metais. E para os resíduos orgânicos não é interessante sob o ponto de vista energético, pois devido ao elevado teor de água, possuem baixo poder calórico. É altamente recomendado para os resíduos de saúde, pois é eficiente para a eliminação de organismos patogênicos. Outra forma também de destinação para os resíduos são os biodigestores, que tratam os resíduos orgânicos. Na biodegradação, normalmente anaeróbia, tem também a formação de gases, que se pode usar como energia sustentável. Vamos ver aqui as vantagens e as desvantagens dos biodigestores. Existe a fácil implementação em propriedades rurais. Ele permite a utilização para geração de energia ou como combustível doméstico, em substituição ao gás liquefeito do petróleo. É uma fonte de energia renovável. E como desvantagem, temos o teor de metano na mistura gasosa que encontra-se na faixa de 60%, o que resulta em baixo teor calórico quando comparado a outros gases. Também, o tempo de resistência dos resíduos dentro do biodigestor é alto, superior a 60 dias para uma completa bioestabilização. O biogás é um gás mais leve que o ar e de baixa densidade. E contrário ao butano e ao propano, ele suscita os menores riscos de explosão na medida que sua acumulação se torna mais difícil. Por outro lado, a sua fraca densidade implica que se ocupe os volumes significativos e de baixa liquefação, o que lhe confere algumas desvantagens em termos de transporte e utilização. A decomposição bacteriana da matéria orgânica nos biodigestores, sobre a condição anaeróbica, é realizada em 3 fases. A hidrólise, que são as bactérias presentes nos resíduos que liberam enzimas extracelulares, as quais irão prover a hidrólise das partículas e transformar as moléculas maiores em moléculas menores e solúveis ao meio. A fase ácida, que é uma fase onde as bactérias produtoras de ácidos transformam as moléculas de proteínas, gorduras e carboidratos em ácidos orgânicos, etanol, amônia, hidrogênio e dióxido de carbono e outros. A fase metanógica é onde as bactérias metanogênicas atuam sobre o hidrogênio e o dióxido de carbono, transformando-os em metanol. Esta fase limita a velocidade da cadeia de reações devido principalmente à formação de microbolhas de metano e dióxido de carbono em torno da bactéria, isolando-a do contato direto com a mistura em digestão. Vamos concluir falando sobre a compostagem. A compostagem é interessante porque você também pode fazer em casa. É um processo controlado, onde os resíduos sólidos orgânicos eles têm uma destinação final que podem se transformar tanto em adubo, quanto um biofertilizante, como também fonte de energia, de acordo com o gás que esses alimentos produzem na sua biodegradação. Ou seja, a compostagem é uma tecnologia que busca aumentar a eficiência dos processos de reciclagem de resíduos orgânicos, de modo que possam ser reaproveitados na agricultura com segurança. E para concluir este assunto, eu separei um vídeo explicativo sobre a compostagem para vocês entenderem um pouco melhor esse processo. O que é compostagem? É um processo natural de transformação de matéria orgânica em nutrientes para suas plantas.
Se você entender como fazer compostagem na sua casa, poderá produzir o seu próprio adubo orgânico e economizar uma grana. Fazer isso lhe trará lindos frutos, além de reciclar matérias orgânicas que iriam para o lixo. No geral, o método mais fácil para quem está começando é a pilha de compostagem. Muitos materiais orgânicos podem ser utilizados na sua pilha de compostagem, como restos de cascas, podas, pó de café, entre outros. Mas você deve evitar na sua pilha a carne, a gordura, os produtos lácteos, plantas doentes, fezes humanas e animais e carvão. Os principais materiais para a compostagem são o nitrogênio, verduras e o carbono. Nosso módulo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas aulas tenham agregado conhecimento para vocês.